Hoje, a pedidos, falarei sobre a história do Exu Sete Caveiras. Então, primeiramente, o Exu Sete Caveiras ele pode vir corresponder, dependendo da linhagem de trabalho do terreiro ou da Casa Santa, ou até mesmo qual for o objetivo daquele lugar. Ele pode vir com outras nomenclaturas, mas é a mesma linhagem, tá bom? Que é Exu Rei Caveira, né? E também Exu Doutor Caveira, tá bom? E alguns eles usam também Exu Caveira, mas aí já é meio mais difícil porque eles gostam de desenhar uma linhagem. Então são os mesmos Exus, é uma falange gigante correspondida pelo mesmo. É muito importante nós sabermos que, primeiramente, o Sete Caveiras, ele é um Exu de desdobramento de Omolu. Então ele foi criado por Zambi. Zambi criou Omolu e criou o Caveira à sua semelhança. Então é como se fosse parte do mesmo elemento. Como explicar isso melhor? Imaginem assim, por exemplo, você fez uma forma de pão e da mesma massa do pão você fez uma forma de bolinho. Então você usou dos mesmos elementos, da mesma coisa, mas transformou em outra. Então ele seria como Omolu, mas é não considerado um orixá, porque pelo grau de evolução, mas ele é uma representação, um desdobramento do Omolu em formato de Exu. Ele aparece para as pessoas, geralmente ele aparece sim como uma caveira, todo vestido de preto para não aparecer todos os ossos do corpo, né? E muito grande. E se ele aparece como homem, ele aparece como um homem muito magro, né, a ponto de que os seus ossos estejam quase que expostos sobre a pele da pessoa. A primeira passagem pelo Doutor Caveira, ou Exu Sete Caveiras, foi em torno mais ou menos de 700 anos antes de Cristo. Então ele é muito antigo, dali da criação junto com os orixás. Quando existiam os orixás na Terra, como material, ele era um espírito, criado de forma espiritual, assim como um mensageiro, até não muito bem interpretado, mas ele vigiava muito o Omolu. Dizem que foi esse Exu Caveira que levou o Omolu embora, mas a passagem dele, porque ele realmente era responsável por essa passagem da vida e da morte. Quando o Omolu veio como São Lázaro, ele que ressuscitou. Existe um mito também que é bem possível que quem voltou no corpo de São Lázaro foi esse Doutor Caveira. Então tenha sido aí uma passagem dele pela Terra por pouco tempo, simplesmente para mostrar um outro tipo de força. Caso como o Omolu foi, ele poderia deixar o Omolu encarregado por sua função e então ter feito um desdobramento e ter ocupado o corpo de São Lázaro. Ele veio em passagens como trabalhando na área medicinal. Começou-se muito antigo, com plantas, ervas, elementos descobertos em vários lugares, né? Existiu uma época onde muita areia se formava, então o calor era excessivo e com o calor e as tempestades se faziam grandes tempestades sobre as rochas salinas e alguns outros tipos de rochas sedimentares, né, que hoje tem um nome para tudo, mas antigamente não, e assim que se criavam as areias. Quando se cavava muito, mas muito fundo mesmo, se encontrava rochas, terra, água, debaixo daqueles grandes desertos. E a cada nascimento, o que a Bíblia não conta e o que muitas histórias não contam, é que
a cada nascimento da época, de todos os lugares, precisava-se de memórias, de uma alma, de um espírito, porque é o espírito que traz a memória. Como, por exemplo, nós, carnais, não lembramos das nossas encarnações passadas, certo? Não é nos permitido isso. Assim como nós, quando nós vamos desencarnar, nós também não lembramos dessa vida. Então, Exu Sete Caveiras, ou Doutor Caveira, ou Exu Rei Caveira, ou até mesmo Exu Caveira, ele é muito antigo, um ancestral de Omolu, e de várias passagens de Omolu pela Terra, assim como o espírito desse orixá elementar. Necessário que você trabalhe o elemento da Terra com Exus Caveiras, por isso que eles são chamados de caveiras. É possível que, apesar de que eles não fazem isso com os médicos, mas é possível que os Exus Caveiras tomem azeite de dendê nas suas consultas. É uma forma elementar de ele trazer uma energia muito forte da época. Ele teve muitas passagens pela Terra, como mago, feiticeiro, bruxo, experimentando todos os elementos que na Terra foram colocadas, né, e dando funções àquilo. Então ele foi responsável por vários espíritos que fizeram parte da criação de muitas coisas para a gente, principalmente de medicamentos, de curas para saúdes e várias outras coisas, né? Eles trabalham na linha kármica de pessoas que fizeram também experimentos humanos, né? E também tiveram ali alguma questão de avareza, mas num contexto geral, esse Exu é responsável pela passagem entre a vida e a morte. Esse Exu, ele faz o cuidado não da matéria. Então, no caso, por exemplo, ele não cuida do seu karma, do meu karma, de alguém que trabalha com a linha de caveira, não. Aí que a gente se engana, porque na realidade ele cuida dos espíritos de grande linhagem, como por exemplo, de outras linhagens, que é correspondente a 7 linhagens de Exus e Pombogiras, que respondem à falange desse Exu Caveira, para que ele não antecipe a sua passagem pela Terra e também não prolongue. Então é muito difícil você conseguir driblar um Exu desse, de tanta força e poder, apesar de ele ter tanto trabalho, para que você consiga se ausentar de um homicídio ou de um suicídio, de um acidente, enfim, da morte em si, né? Então ele é responsável sim pela vida e pela morte. Então ele auxilia no sentido de cuidar dos guias que cuidam do seu karma, por exemplo. Ele não permite que um Exu venha matar, ou uma pombogira venha matar, ou até mesmo dar vida prolongada para alguma pessoa a qual já teve o seu tempo na Terra. Ele trabalha também em centros espíritas, aonde se incorpora doutores. Inclusive ele foi conhecido, eu acho que mais ou menos em 1910, nas épocas de 1910, como o Doutor Caveira, justamente porque ele incorporava em alguns médiuns, trazendo cura a algumas pestes que existiam naquela época. Então, quando se trata de pestes, de pragas, logicamente isso é causado pela maldade de muitas pessoas. São energias naturais. Isso acontece quando há uma mistura muito grande entre dois mundos. Se uma pessoa consegue chegar à Lua, então ela volta. Essa pessoa traz consigo uma grande contaminação radiônica, a qual ela traz ancestralidades, ela traz elementos vibracionais, com que quando chegam em contato com os elementos da Terra, começa a haver uma grande mudança. Ele é um Exu muito bom de cura, mas tem que cuidar muito e pensar muito se vai fazer uma oferenda para ele pedindo cura de alguém, porque é possível que, se aquela pessoa já cumpriu com as suas obrigações na Terra, então que a oferenda vai fazer com que isso leve aquela pessoa embora.